Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para realizar um encontro ao vivo, para falar de um programa que nós viemos desenvolvendo já há algum tempo. E, claro, é algo que é inédito na minha vida, porque eu, desde que comecei a fazer uma investigação acerca de uma maneira de viver diferente nas nossas sociedades, nas nossas formações sociais. Desde muito cedo, muito jovem já, quando era bastante inquieto e insatisfeito com os modelos que se apresentavam, né, para alguém que está crescendo e busca um modo de existir interessante nessa vida, nessa existência. E se depara com as formas mais ilusórias, as formas sedutoras, sem dúvida, a partir de um modo de existir humano muito aquém do que poderiam estar nossas forças. Aí o que se apresenta como ideal é sempre muito sedutor. Mas acontece que logo a gente percebe as fraudes, as lacunas, no mínimo, né, as maneiras artificiais, como se nós buscássemos por paraísos e eles não pudessem ser mais do que paraísos artificiais. A dificuldade de encontrar relações autênticas nas maneiras de viver dos homens, das mulheres, das crianças, das pessoas, dos seres humanos em sociedade. E, ao mesmo tempo, uma indagação, logo muito cedo, me veio: como é possível que essa existência seja assim tão aparentemente imperfeita e difícil de chegar? Difícil de chegar num ponto em que, de fato, a gente tenha um preenchimento real. Porque esse sentimento humano de insatisfação constante, mas não uma insatisfação que seria provocadora de uma busca interessante para que a gente criasse diferença na existência, fizesse a diferença na existência, criasse maneiras interessantes de viver. Mas não uma inquietação em relação a uma incapacidade, a uma inviabilidade, uma aparente inviabilidade dos modos de existir. Uma inviabilidade que leva o humano ou ao desespero ou a buscar bálsamos para suportar uma existência que está perdida. Apesar da humanidade, das sociedades, sempre oferecerem orientes, bússolas, ideais, valores, prontos para nos orientar, para nos encaminhar, para nos levar para um caminho de sucesso. Sempre o velho sentimento. Desde muito jovem, o sentimento se torna velho. Qual o sentimento? Porque nós desejamos desse modo. Porque o humano tem um jeito de desejar diferente do animal, por exemplo, se nós somos animais. Como isso chegou a se constituir? Ora, o homem, ou a linha da humanidade, é uma linha que se diferencia da linha animal exatamente por ter desenvolvido mais a inteligência do que o instinto.
Já dizia Bergson na Evolução Criadora, nós, não que isso seja exclusivamente da humanidade, mas a linha da inteligência, que se desdobra em duas frentes: a frente semiótica do pensamento que se exprime por linguagem e a frente tecnológica. Não é exclusividade do homem, né? Mas essa humanidade que se habituou a usar o cérebro e o seu modo consciente para se sobrepor ao modo instintivo, animal, investiu sempre em organizações, em ordens exteriores que aparentemente satisfaziam alguma força interna, intrínseca, de existência, e na medida mesmo em que nós adaptássemos o mundo a essa força, estaríamos de alguma maneira contemplados. Essa força poderia seguir vivendo e se desenvolver. Ora, mas era apenas um plano de organização cerebral, artificial ou por representação, fazendo com que nossos incômodos com o mundo fossem superados a partir de providências que se repetiam e insistiam em dar o retorno e a provisão às nossas carências e às nossas necessidades. E quando isso fosse satisfeito, estaríamos bem de novo e retomaríamos o processo. Esse círculo de satisfação fácil, rasteira, que reduz a vida humana a uma dimensão sensório-motora, a uma dimensão cerebral, a uma dimensão da imaginação e de uma organização das paixões, a uma racionalidade que, na verdade, nos pendura o nosso desejo a idealidades exteriores, nos levou a nos produzir a nós mesmos. E isso foi grande descuido do homem. Enquanto ele fazia isso, algo se passava com ele. Eu comecei a me dar conta disso logo na minha adolescência. O que está acontecendo comigo quando eu estou focado num certo ideal, em certos valores que eu acredito que vão me levar para um futuro interessante? Qual seria o interesse desse futuro quando o que acontece é o meu desejo, na medida em que eu invisto esses valores supostamente interessantes? A minha força de existir vacila. A minha força de existir se torna fragmentada, se torna dependente de ligações externas feitas não só pela sensibilidade ou pelo campo passional, mas por uma razão que, na verdade, se torna uma razão sobreposta à natureza mesma da existência, que seria o acontecimento. Então, logo de cara, o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que havia algo de equivocado. Havia um erro essencial no modo humano de desejar, de sentir e de pensar. Porque sempre que você deseja, indo em direção a algum objeto que seria objeto desse desejo, isso mesmo que deseja em você se modifica no sentido de uma segurança. Se for bem sucedido esse desejo, há um suposto fortalecimento que, na verdade, é um enrijecimento, é uma substancialização de nós mesmos. É a produção de uma identidade, de uma subjetividade demasiado fixada. E, na medida em que não atende, logo o mal aparece como aquilo que é insuperável. É como se a gente buscasse se acomodar através do bem, mas assim que o bem nos faltasse, o mal adviria. Adviria de uma maneira tal que precisaríamos nos agarrar a instâncias
superiores e exteriores, obviamente, para que nos resgatasse e nos salvasse. Ao longo dos meus anos de experimentação, de pesquisa e de estudo, eu fui percebendo cada vez mais que o foco não estava na idealidade, nos valores que a gente projeta para o nosso futuro, para o futuro da humanidade. Mas o foco estava, por outro lado, não estava nem nessa idealidade exterior, mas também não estava numa espiritualidade interior. Mas havia alguma coisa que acontecia com a espiritualidade, mas não era exatamente essa alguma coisa como a busca de uma identidade. Essa espiritualidade era mais do que uma alma, uma consciência, um sujeito, um eu, ou mesmo um inconsciente a se revelar e a se tornar sujeito. Essa espiritualidade era feita de experimentação. Era feita de acontecimento. Era feita de tempo que se produz, se acumula e retorna como força de acontecer, criando distâncias e sentidos inovadores. Havia mais aí, portanto, havia algo, na medida em que eu investia uma idealidade exterior ou futura, havia algo nesse meu passado ou nessa interioridade que se modificava. E a depender da maneira como se focava a atenção, a variação interior diferenciava também. A maneira passou a ser o elemento essencial, não mais a idealidade objetiva e transcendente, nem a espiritualidade subjetiva e interior, mas o modo de existir. O modo de existir nos dava e nos dá necessariamente um retorno. Nós temos o troco, nós temos necessariamente a vida que merecemos, segundo o modo como a gente é capaz de levar essa vida. E se tivermos força, criar as próprias condições para a vida que a gente deseja para nós mesmos. Que vida é essa? Uma vida com plasticidade, uma vida com potência de mudar, uma vida com potência de criar, uma vida que não seria refém ou dependente de nenhum valor e de nenhuma instância que precisasse receber nossa devoção e, em troca, nos resgatar. Como é possível que haja um foco, que haja um modo de perceber, que haja um modo de pensar, onde a existência se torna autônoma ou capaz de uma autonomia real. Evitar e superar a dependência. Evitar e superar a tutela. Evitar e superar as armadilhas ou as capturas. Uma autonomia real? Olha, uma autonomia real. Uma autonomia real pressupõe que você encontre um foco de perfeição na própria existência. Um foco de perfeição na existência. Quando toda a humanidade tenta te convencer do contrário, quando grande parte da humanidade está rendida, submetida, interpretando a existência como uma via crucis, interpretando os problemas, os maus encontros, as tristezas, os descaminhos, as impotências, como constitutivos de uma realidade imperfeita. Imperfeita justamente por carregar consigo esses elementos de imperfeição. Dor, sofrimento, mal, doença, tristeza, impotência, miséria. Ora,
era um sintoma, segue sendo um sintoma. Porque grande parte da humanidade segue aí. E segue aí, não sem estar sempre pendurada no ideal. É incrível isso. Porque quanto mais parece que nós idealizamos, mais nós fraudamos alguma coisa da realidade. Como se o ideal fosse, e ele é, de alguma maneira, uma mentira, uma fraude, mas necessária ao modo de vida. Necessária ao modo de viver. Porque temos que sempre estar projetando o que queremos ser. Porque temos que buscar uma vida superior e destacada, um lugar ao sol, um lugar de reconhecimento, onde haveria um olho que nos reconheceria como alguém que fizesse de fato a diferença. Por que precisamos do espelho? Todos esses caminhos, ou descaminhos, como eu gosto de chamar, nos levam a uma aderência ao bem e evitar o mal. Evitar o mal é tudo que deseja aquele que não está no foco. Buscar o bem também, investir no bem também é tudo que deseja aquele que não está no foco. Porque haveria um foco além do bem e do mal. Haveria um foco como um olho impassível, como uma espécie de ataraxia do desejo. Um olho que estaria além dos efeitos nocivos ou mesmo benéficos das paixões, eventualmente até das composições com ações. Haveria um modo de perceber que saberia extrair força tanto do bem quanto do mal. E só esse modo, superando bem e mal, poderia chegar ao ponto de dizer tudo que se passa na existência faz parte da problematização da existência. De alguma maneira, são graças, dons e presentes que recebemos na existência, por pior que seja. Por mais que eventualmente isso tente nos humilhar ou rebaixar. Por mais que isso eventualmente tente nos entristecer. Alguma coisa tem aí. É necessário que tenha. Se não tiver, não passa. A existência não passa no crivo da perfeição. Mas se a existência não passar no crivo da perfeição, a existência também não está ligada a um ser suficientemente autossuficiente, que teria uma eternidade e uma eternidade absoluta. Precisaríamos acreditar num ser exterior à própria existência, que criaria essa nossa existência de fora, como uma espécie de exílio dele mesmo. Um Deus que criaria uma parte dele, que seriam as suas criaturas, num exílio, e como se esse exílio fosse uma espécie de provação, sem a qual não haveria direito de parte desses seres de Deus serem acolhidos de volta por ele. A existência, então, como uma espécie de via crucis, uma aprovação e um sacrifício. Existir é se sacrificar. Existir é lutar, existir é combater, superar-se, ir melhorando, ir desenvolvendo, ir se aproximando de um ideal. Mas isso não debelaria a tristeza. Isso não nos daria, de novo, a força. Isso não nos colocaria em contato com uma zona autônoma da existência. Seria impossível a existência estar ligada a uma dimensão absoluta e perfeita. Questionaríamos até esse Deus que criaria esse tipo de existência. Como assim? Um Deus que cria um tipo de existência falhada? Não é possível ter
um calcanhar de Aquiles a esse ponto, desse desfoco existencial. Então, essa inquietação fez parte do meu percurso pessoal desde muito cedo. E essa inflexão em relação à não aceitação da imperfeição como um meio de fazer da existência uma função de um poder exterior. Não, não é possível. Isso não pode ser. Então, essa insistência, essa perseverança, essa persistência em encontrar esse foco de perfeição na existência não podia ser abandonado. Essa obsessão, praticamente, em encontrar esse foco nos levaria, nos conduziria a um entendimento que geralmente é omitido pelos modos humanos de existir, pelas sociedades humanas. Ao entendimento que tudo o que há de mais relevante na vida e na existência se passa à flor da pele, se passa no roçar das palavras, no roçar das sensibilidades e das sensações, no modo como percebemos, como sentimos, como processamos isso que sentimos, como reagimos. Tudo, de alguma maneira, se passa no campo relacional. Tudo se passa no campo das relações. E não há relação senão num plano que acolhe o vazio e o silêncio. O que seria esse vazio e esse silêncio nas relações? Seriam constitutivos de uma pura zona de passagem. Ou melhor, essa zona de passagem, onde todos nós necessariamente existimos, é silenciosa, não é tagarela. E é vazia. Vazia de quê? Vazia de forma prévia. Vazia de verdades. Vazia de funções. Vazia de ordens ou de organizações. O vazio como uma potência de criar linhas de acontecimento. O silêncio como a condição para a pluralidade de vozes emergir. E essa zona de passagem faria então o quê? Ela seria aquilo sem o qual nós não existiríamos, nem mesmo nos encontraríamos com outros existentes. Ora, nesse plano absoluto da existência, é impossível que não haja uma perfeição. Se não houver uma perfeição para esse plano da existência, esse plano da existência teria já desaparecido. Estaríamos mergulhados no nada. Não estaríamos aqui. Que desafio é esse? É como se alguma coisa nos acossasse. Alguma coisa nos torturasse, a ponto de dizer, busca, procura, deve haver. Se não houver, inventa você mesmo. Talvez seja preciso que inventemos isso, mas é impossível que isso não tenha algum tipo de realidade. Se você não encontra, não significa que isso não exista, ou que isso não possa existir. Eis um desafio. Desde então, eu venho investigando, me aprofundando e tocando certas zonas de realidade. E tentando entender que é na maneira de se relacionar com essas zonas, com essas passagens, com esses limiares, que alguma coisa de real e de consistente, que encontra uma fonte de autonomia, opera em nós. Essa alguma coisa, esse algo,
vem do próprio acontecimento. E da maneira como acontecemos, ou experimentamos o acontecimento em nós. E quando variamos essa maneira, percebemos que nossa energia também varia. E qual surpresa que nos assedia quando nós percebemos os maus e os bons jeitos, e dependendo dos maus e dos bons jeitos, nossa energia definha ou nossa energia se intensifica. Nossa energia vital se intensifica. Ora, isso eu chamaria de foco no que acontece ao nosso desejo, segundo o modo como somos capazes de existir. Ou, numa palavra, foco nos devires. Foco no que nossa potência se torna ao viver desta ou daquela maneira. E aqui havia um caminho. Aqui havia um caminho. Um caminho que, ora, eu chamo de método. Correndo o risco, me arriscando um pouco, de usar essa palavra indevidamente. Porque método sempre foi tido como um meio e uma mediação que te leva a algum lugar. Uma espécie de caminho que te conduz. Ora, mas não é assim que eu concebo o método. Porque se há um caminho aqui, é o caminho mais curto que te leva a criar o próprio caminho. É o caminho mais curto que faz com que você acesse as suas forças de existir mais viscerais, mais íntimas e insubstituíveis. E quando você acessa essas forças, você não precisa que te ditem o caminho. É com essas próprias forças que você cria o próprio caminho. Então, haveria sim um jeito de se aproximar, de chegar nessas forças com a máxima velocidade, por um caminho mais curto. Mas não para que você adotasse isso como cartilha. Isso então que eu venho chamando de método. É algo que nos põe em contato com o imediato. Algo que nos põe em contato com o imediato, de modo que, de posse desse imediato em nós, a gente crie o caminho necessário ao nosso modo de existir, segundo nossa força única. Portanto, um caminho absolutamente singular. Cada um traça o próprio caminho, absolutamente singular. Mas o que nos é comum, é um modo de atingir imediatamente essa zona de passagem e de acontecimento que faz com que a gente beba direto da fonte. Então o método tem a ver exatamente com essa dimensão. O que é comum não de modo ordinário, o que é comum não de modo genérico, não de modo universal, nem de modo público, mas o que é comum como zona de passagem e de acontecimento que se atribui a qualquer realidade existente. Não há nenhuma realidade existente fora de uma zona de passagem e de um plano de acontecimento. Então, isso faz a ressonância das nossas diferenças. Se somos diferentes, como podemos nos comunicar, chegar ao mesmo entendimento, ao mesmo ponto, entrar em relação, criar uma composição entre nós, formar um conjunto? Ora, só quando a gente entende que o comum é a afirmação de tudo aquilo que difere em nós. Afirmar a diferença. É isso que temos de comum. É preciso que cada um de nós afirme a própria diferença que o constitui na existência. Ora,
Então, esse método, esse caminho, levaria a apreender todo o plano do acontecimento como um plano necessário e não meramente casual. Haveria uma necessidade em cada acontecimento que a imaginação nossa interpreta como acaso. Ora, o necessário é o contrário do acaso. Mas essa necessidade seria uma razão de potência e não uma carência de provisão. Assim como em todo esse plano de acontecimento, que é constitutivo de qualquer existência, haveria também uma essência, ou, nas palavras de Spinoza, uma potência acontecendo, ou em ato. E não um mero acidente. Ora, então eu começo a me relacionar com o acontecimento não mais como um acidente, não mais como casual, e nem mesmo como efêmero, ou aquilo que não tem consistência nenhuma, que desmancha porque passa. É o puro devir. Não. Haveria também a construção, a produção, a fabricação de seres no próprio acontecimento, que é uma passagem, que é um devir. Sem a passagem, sem o movimento, sem a duração, não haveria produção de seres e de eternidade. Olha como tudo vai mudando. Olha a mudança de tonalidade, de olhar, que pode dar uma serenidade até então inconcebível, inimaginável. Que serenidade seria essa? A serenidade de que há uma necessidade em qualquer caso. Portanto, no acaso mau, também haveria uma necessidade. No acaso bom, também haveria uma necessidade. Num acontecimento que me atinge de modo mal, haveria uma essência? Haveria uma essência. Haveria um ser? Haveria um ser. Ora, haveria ser, haveria essência, haveria necessidade, até na dimensão má ou triste, ou dos maus encontros da existência. É preciso estar, como diz Nietzsche, além do bem e do mal para ter essa percepção. Não, como ele mesmo insiste, além do bom e do mal, porque tem um bom e um mau jeito. Ora, então o método diz respeito ao bom e o mau jeito, aos nossos maus jeitos, aos nossos jeitos interessantes de se relacionar. Ah, bom, então o método, o que seria esse método? Seria um caminho para que a gente percebesse que existe muita tolice no nosso modo de existir. E a tolice talvez faça parte da perfeição, porque ela é uma provocação, e uma provocação de riso. Chegar a rir do mal que nos acontece e dos maus encontros pelo nosso mau jeito. Somos muito desengonçados no trato com dores que nos acometem de surpresa. Temos muito mau jeito e intolerância, não suportamos quase nada que traga um horizonte de ameaça, porque ainda somos demasiado apegados. Somos demasiado apegados e nessa medida acreditamos que no bom encontro haveria uma garantia que geraria um consumo em mim inalienável. E eu poderia me apropriar desse modo, ou desse ser e desse consumo. E qualquer ameaça ou falta desse ser, ou desse modo, ou desse consumo, me levaria novamente ao desespero. E não haveria como superar a dicotomia entre o bem e o mal, a verdade e o engano, o justo e o nocivo. Ora, ultrapassar essa dimensão
que é até a dimensão que nos coloca como sujeitos de um livre-arbítrio. Talvez as últimas das crueldades inventadas pelos homens. Acreditar no livre-arbítrio. Por que a gente acredita no livre-arbítrio? Talvez como uma necessidade de autotortura. E, bom, enfim. Nessa mesma medida, então, desencantaríamos, desistiríamos, melhor dizendo, de encontrar o foco e o modo perfeito de existir. Não haveria esse modo. Haveria que melhorar. Haveria que adaptar. Haveria que idealizar e seguir esse ideal, mesmo que ele não exista e nunca vai existir. Mas pelo menos a existência estaria se melhorando, se desenvolvendo nessa linha. Ora, quanto desperdício aí. Quantos descaminhos há quando nos penduramos no ideal. Quanto desperdício de variação e de riqueza que traz o acontecimento é praticado. Porque no acontecimento tem uma pluralidade de sentidos que é sacrificada em nome do ideal. Não haveria mais o retorno desses sentidos em relação à potência que acontece, o que está em acontecimento. Ela não beberia mais, ela não colheria mais desses frutos. E, na medida mesma em que destituiria o acontecimento da pluralidade de sentidos, da sua polivocidade, da sua polifonia, da sua multiplicidade, ficaria refém de uma unidade exterior. E a vida, no final, sucumbiria. E como não haveria de sucumbir? Uma vez que ela está presa a uma idealidade. Fitzgerald nos diz, numa obra, a última obra dele, chamada A Fissura, ou A Fenda, toda a vida é, obviamente, um processo de demolição. É chocante esse enunciado. Inclusive quando se diz, obviamente. Toda a vida é, obviamente, um processo de demolição. Por que será? Porque não temos ideais? Porque não temos leis, normas? Porque não temos jeito, não temos verdades, não conseguimos atingir a verdade? Ou não será o contrário? Porque acreditamos demais em verdades, em ideais, em modelos? Não é isso que nos demole? Nós começamos a decair quando a verdade nos domina. E o que é uma verdade, senão a mentira que se coloca no lugar do acontecimento? A forma endurecida do acontecimento. Acontecer seria... Todo acontecer seria sabotado ou capturado por um dever ser. A captura do acontecimento é a dívida. Endividar a zona de relação. Endividar o acontecimento. É a prática comum, ordinária, digamos assim, das nossas sociedades. Endividar as relações. Inocular a falta. A desconfiança. Que prática é essa? De onde ela vem? Vem de nós? Vem dos outros? Vem dos nossos maus jeitos? Por que precisamos focar na falta? Por que não somos mais sensíveis? Ou criamos órgãos de percepção das presenças positivas, das puras presenças, das puras potências de acontecer? Há toda uma máquina social investida aí. Há todo um modo humano de existir que cria formações sociais com centros de poder, centros de soberania, constituindo autênticas máquinas ou megamáquinas sociais, que nos produzem como indivíduos, como pessoas, e como prepostos ou peças dessa máquina. Enquanto peças ou prepostos dessa máquina, somos acoplados
há um processo de endividamento, sem o qual não vamos investir no crédito que tanto carecemos. Precisar do crédito, precisar do reconhecimento, precisar das compensações. É uma máquina perfeita? Ela gira por si mesma na sua decadência. Porque ao mesmo tempo que ela rebaixa com uma mão, ela empodera com a outra. Ela endivida com uma mão e ela acredita com a outra. E geralmente ela começa com o crédito. Ela te dá crédito. Ela te seduz. Ela te oferece algo que você ainda não tem e vai adiantar o teu futuro. Mas aquele adiantamento logo se mostra um atraso. E a pegadinha está feita. Há uma dupla captura. Há, ao mesmo tempo que um rebaixamento, um empoderamento. O empoderamento também é uma captura. Talvez a pior das capturas. Talvez seja pior você ser empoderado do que você ser rebaixado. Mas o que é mais surpreendente é quando a gente, percebendo com mais sutileza o modo como existimos, percebemos também que há um elemento comum nisso tudo. E através desse elemento comum nós nos tornamos cúmplices até do mal que nos acontece, até do mal que a gente combate. Isso é incrível. E como nos tornamos cúmplices? Quando nós confundimos o vivido em nós com nossa potência de viver. O vivido em nós vai tomando conta de nós. Vai se adensando de camada em camada, de experiência em experiência. Cada vivido pesa em nossos ombros como mortos. Nos deixa mais sérios, nos deixa mais aterrados, mais vermes, mais rastejantes. Estamos atrás de rastros, de marcas, de signos. Não nos descolamos mais, não nos distanciamos mais a ponto de dizer, em cada acontecimento, o acontecido é apenas uma visão míope de uma paixão cega. Haveria uma dimensão que ultrapassaria o próprio acontecimento. Enquanto acontecido, que se manteria no inesgotável do acontecimento. E, ao mesmo tempo, nos lançaria para um plano necessariamente coexistente ao plano atual do acontecimento, que é justamente uma realidade virtual. E quando a gente se dá conta que há uma coexistência de uma realidade virtual em nós com nossa realidade atual, nós percebemos que somos feitos de distâncias de cada experiência vivida em relação ao elemento inesgotável dessa vivência e da realidade virtual que não se reduz jamais a um fato. Multiplicamos os nossos pontos de vista. Multiplicamos as nossas linhas de acontecimento. Nós percebemos que é preciso resistir ou criar uma força de resistir. De resistir ao quê? De resistir ao atolamento. De resistir à primeira das capturas. De resistir ao ressentimento. De resistir ao ódio. De não conduzir a nossa tristeza a uma causa imaginária da tristeza. E perceber que a tristeza pode ser um presente. E eu posso fazer um uso da tristeza e da dor de modo que isso já traça em mim essa distância e faz a diferença entre o vivido e a potência de viver. Quando eu crio essa distância, eu também crio plasticidade. Eu conquisto também a força de esquecimento. Eu me torno uma potência de variar intensamente, de modo contínuo, a partir da criação de uma zona de passagem ou de uma memória de futuro. Ora,
a saída única e necessária para uma liberdade real que não tem nada a ver com livre-arbítrio. A afirmação do acontecimento ou da necessidade da efetuação, mas não de qualquer maneira, uma efetuação estilizada, estética e ética, porque encontra a única maneira de acontecer de modo que a modificação da força que me faz existir se torna ainda mais forte. Faz com que a força se torne ainda mais forte e mais potente. Esse processo de singularização ou de potencialização da minha própria potência de existir ou de acontecer na existência é o que chamaríamos de um devir ativo, autossustentável. Na medida, então, que nos engajássemos nisso, nós conquistaríamos aquilo que talvez o Nietzsche chame de super-homem, ou um modo de viver que, por pior que seja envolvido em acontecimentos que o derrubem, que o esburaquem, que o desconstruam, que o decompõem, ele consegue, por perda de elementos, crescer intensamente na potência. É como se quanto mais destruição houvesse no plano da extensão, mais intensidade e crescimento houvesse no plano da potência. E diríamos junto com Nietzsche, o que não me mata, me deixa mais forte. A gente é capaz de chegar nesse nível e romper a bolha. De dizer assim, quando te perguntam, apesar de tudo estar péssimo à tua volta, e o mundo se desmoronando, os castelos caindo, as pessoas sendo destruídas, demolidas, como diria Fitzgerald. E você diz, está tudo ótimo. O que é estar ótimo? No meio da decadência. No meio da tristeza, dos tristes poderes e da destruição. Estar ótimo é quando, apesar de tudo estar caindo ou decaindo ou se demolindo, você é capaz de extrair força daí. A gente tem que se tornar capaz de extrair força. Não só do bem, como também do mal. O mal em si não existe, nem mesmo o bem. Haveria um modo de extrair força? Não há dúvida que sim. Mais do que não há dúvida, há uma certeza plena nesse sentido. É preciso extrair força, não só da dor, mas também do prazer. Porque muitas vezes são os prazeres que nos matam. São os prazeres que nos enfraquecem. São os prazeres que nos amolecem. E, muitas vezes, são as dores que nos dão mais força. Mas, não necessariamente, porque geralmente nós fazemos um péssimo uso da dor. Porque a gente gosta de se apiedar, de ter um uso piedoso da dor. E, ao mesmo tempo que temos o uso piedoso da dor, temos um sentimento justiceiro, queremos fazer justiça. Bom, há um caminho e não é de qualquer maneira. Esse processo exige um aprendizado. Não se faz por mágica. Não, nenhum sentimento anarquista de liberdade. Está tudo em mim. Eu vou encontrar o caminho por mim mesmo. É claro que você encontra o caminho por si mesmo. É claro que há uma dimensão espontânea que te leva aí. Porque nós somos feitos disso. Quanto tempo levamos, às vezes, sem encontrar aliados? E quando encontramos aliados, o que se passa? Criamos atalhos. Não atalhos para saltar, porque todos vamos ter que experimentar e fazer a nossa parte. Você não vai ter nada de graça.
você vai ter que criar isso para você. Isso não vai ser te dado. Isso não é dado. Isso é uma conquista. Mas as alianças, os aliados, mesmo os caminhos ou os métodos podem ser esses aliados. Eles criam atalhos não para saltar, mas para habitar a passagem em toda a sua espessura. E conquistar consistência no nosso modo de existir. De modo que cada ato da existência nos deixe mais fortes e mais capazes de acontecer, com uma potência de ser afetado, ampliada, e uma potência de afetar, ampliada, e até uma potência de não se deixar afetar pela tolice. O que seria a tolice? O ressentimento, ou o ódio, e a má consciência, ou o remorso. Isso seria a tolice. A tolice seria levar a sério demais nossas dores. A tolice seria levar também a sério demais nossos prazeres. A sério a ponto de nos agarrarmos a eles. Sermos apegados demais. O prazer é um meio de nos intensificar ou de nos esvaziar, de nos descarregar, melhor dizendo. Seria um péssimo uso do prazer. O prazer como meio de descarga, uso complacente. Mas haveria um uso interessante do prazer, um uso intensivo, sem dúvida, e daí, no prazer, eu extrairia força. Então, o prazer pode tanto me tornar forte como pode me tornar fraco. A mesma coisa a dor. Se eu faço um uso piedoso da dor, ela vai alimentar a minha fraqueza. Se eu faço um uso cruel da dor e encontro um sentido alegre, ela vai me fortalecer. Eu vou extrair força do mau encontro. Se eu faço um uso complacente do prazer, ele vai me enfraquecer, ele vai me acomodar, ele vai me amolecer. Se eu faço um uso intensivo do prazer, ele vai me fortalecer. Em qualquer acontecimento, existe um bom ou um mau jeito de acontecer. Não existe o bom e o mau objeto, mas existe o bom e o mau jeito de se relacionar. Por isso que, nesse sentido, temos a vida que merecemos, segundo o modo como somos capazes de criar as condições para nos relacionar. O que seria, então, esse método? Para rir até dos maus encontros? Seria um método capaz de extrair força, seja de que acontecimento for. Em vez de maldizer a existência como imperfeita, porque ela é portadora de sofrimentos, de tristezas ou de poderes, a gente chegaria ao ponto de encontrar a perfeição na própria existência. Bom, para isso é preciso se pôr em processo de experimentação. É preciso se pôr à prova, é preciso se abrir para o mundo, é preciso entrar em acontecimento. E entrar em acontecimento, não de qualquer maneira, nessa abertura e nessa ousadia, precisamos de uma outra força aliada, a força da prudência, que é a arte das doses. Na experimentação, é preciso saber dosar para não ser engolido por potências que não damos conta ainda. Por isso é preciso preparação, por isso é preciso prudência. O caminho se faz caminhando, obviamente, mas é preciso se pôr a caminho, é preciso se pôr em processo, e nesse processo também é preciso estar acompanhado da prudência. Por isso um aprendizado, por isso esse procedimento, por isso criar protocolos de experimentação, por isso apreender zonas de passagem que se alinham num plano de consistência, num plano de coesão, que dão espessura aos devires aparentemente efêmeros. Criar fibra, criar consistência nessa superfície de passagem.
É para isso que nós investimos ultimamente nesse modo, nesse procedimento metódico, para que economizemos energia. Um elemento essencial na vida de um guerreiro, de um combatente e de um criador é não desperdiçar a energia que nos chega. Não desperdiçar. A economia da energia é uma espécie de impecabilidade com a nossa energia. Exige uma concentração. Exige um foco naquilo que interessa. Naquilo que menos tem interessado os homens. Talvez seja aquilo que mais interessa a vida intensa, que é esse plano de acontecimento. Focar aí e extrair de cada acontecimento um passo, uma zona de passagem. Esses passo a passos é o que tentamos disponibilizar nesse método que criamos. Eu tenho lançado esse programa de experimentação de si para fazer de si mesmo uma força de criar. Criar a si mesmo até como uma obra de arte. Estilizar a existência, como diria Foucault. E esse programa ele tem sido disponibilizado com vídeos que desdobram passo a passo 4 grandes planos, sendo 2 de desconstrução disso que a humanidade, o que o homem se tornou em nós. Né? O que as forças de humanidade se tornaram nessa forma homem. Desconstruir isso, portanto, a partir desses 2 grandes planos. E 2 outros grandes planos de recriação ou construção de si como força de diferenciar e de gerar valores. O primeiro plano como uma primeira captura ou um mau uso do nosso campo afetivo, um mau uso daquilo que nos acontece. O segundo campo crítico é uma sedução, um espelho, um reconhecimento, uma recompensa, um plano de compensação, um plano de empoderamento. Nós mordemos a isca e queremos nos empoderar. Essa seria a segunda grande captura por sedução, e não por rebaixamento. Uma sedução que supostamente nos elevaria a um plano de autoridade, de poder e de reconhecimento, com direito à felicidade. Temos que demolir isso. Usar a frase de Fitzgerald e dizer toda a vida é, obviamente, um processo de demolição. E nos alegrar com isso. Como diz Nietzsche, o trágico é alegre. Ter gosto por essa destruição. Destruir tudo que rebaixa a vida. Destruir tudo que captura a vida. Mas não é fácil, porque nos vemos cúmplices a todo momento disso. Às vezes é fácil ver isso nos outros, mas bem difícil ver isso em si mesmo. Por isso é preciso preparo. E é preciso encontrar aliados. Às vezes não damos conta sozinhos. A proposta desse método é muito isso. Fornecer forças aliadas. Dispor forças aliadas. Um programa, então, que desdobra em aproximadamente 30 vídeos esses passo a passos que desenvolvem os 4 grandes planos. 4 grandes planos. 2 críticos e 2 criativos. Junto com esse programa, nós oferecemos encontros online, ao vivo. Tivemos um primeiro lançamento, um primeiro programa, num formato diferente, que era um pouco mais inacessível para muita gente. E agora criamos uma oportunidade, um formato diferente, bem mais acessível, para aqueles que realmente têm dificuldades com a questão material.
e um programa que será disponibilizado por 2 anos. Um programa com 30 vídeos desse método, como chegar a rir até dos maus encontros. E com mais 3 encontros ao vivo, online, comigo, de acompanhamento. Essa próxima semana terá início a essa segunda turma. Essa segunda turma terá, então, a ocasião de fazer 3 encontros online, ao vivo, um já na próxima quinta-feira, às 21 horas, que se estenderá até às 22h30, que é a última quinta-feira do mês de junho. Depois teremos um encontro na última quinta-feira do mês de julho e um terceiro encontro na última quinta-feira do mês de agosto. E junto com esses encontros ao vivo, a gente irá disponibilizar também 2 cursos que fazem parte do IAD da Escola Nômade e que não está mais acessível, como estava antes. O IAD ficou inviabilizado pelos custos de manutenção da plataforma. E agora a gente selecionou alguns cursos, né, 2 dos mais importantes cursos, para oferecer junto com esse método e ampliar a dimensão de desconstrução de si e também a dimensão de criação de si. Desconstrução do nosso preposto de poder, de razão e de gozo, e criação de uma potência de acontecer, de pensar, de experimentar e de agir. Esses cursos serão disponibilizados em forma de bônus e não mais cobrados, como acontecia com a IAD. Para quem aderir ou fizer parte dessa segunda turma. Um deles se chama Nietzsche, a Invenção da Moral, ou Nietzsche, Além do Bem e do Mal, um curso intensivo de 6 horas de duração, disponibilizados por 2 anos. E um outro chamado Poder e Potência, ou melhor, Nietzsche e o Eterno Retorno, um curso de 40 horas, com 20 aulas de 2 horas cada, né? Focando a obra de Nietzsche, através também de Pierre Klossowski, principalmente. Claro, servindo de outros pensadores, como Spinoza, como Deleuze, como Bergson, né? Mas principalmente esses 2, Nietzsche e Klossowski. Então, 2 grandes cursos que irão em forma de bônus. E teremos um custo mensal de R$ 48. Então, um curso bem simbólico, um custo bem simbólico para quem tem dificuldade material, para que isso se torne bem acessível. É uma política de contágio que queremos aplicar e investir. Gerar uma condição de experimentação mais direta com esses instrumentos lapidados que eu levei muitos anos na minha vida para chegar nessas sínteses que são muito efetivas na medida em que não são teóricas e muito menos sentimentais ou místicas. São realmente passagens reais que se servem apenas do pensamento e de um corpo de potência para criar as condições dessa experimentação de produção de si, de criação de si como uma força ativa de diferenciar e de gerar valores. Então, isso, tem aí à disposição de vocês, para aqueles que estiverem interessados. Tem um link que foi disponibilizado aqui, junto a esse vídeo, essa live que estou fazendo agora aqui ao vivo. E, enfim, eu queria dizer essas coisas, basicamente, nesse encontro ao vivo. Passar algo essencial do que eu acredito ser
esse procedimento de experimentação metódica são um conjunto de protocolos para se pôr em acontecimento e, ao mesmo tempo, conquistar força nesse processo de experimentação. Isso eu queria deixar aqui. Eu vi que aqui tem muita gente que entrou, tem vários comentários, eu vou dar uma olhada rápida antes de a gente encerrar essa transmissão. Muita gente dizendo olá, boa noite, enfim. Boa noite, Fugante, muito obrigado. Então, enfim, vamos ver se tem alguma questão. Fabrício Fernandes, sujeitos hipersensíveis do contemporâneo parecem possuir uma força frágil para agenciar de modo a inventar seus acontecimentos. Isso pode ocorrer? Não há dúvida, Fabrício. Hipersensíveis, na verdade, são seres mais sensíveis a zonas de realidade que não são contempladas no nosso modo ordinário de existir em sociedade. Então, sem dúvida que tem seres que se dispõem mais a perceber, a sentir ou se deixar afetar por movimentos intensivos, por durações, por entretempos, por intensidades, por estados intensificados de consciência. E a fragilidade vem exatamente da abertura para essas realidades não formais. Isso que deixa o ser mais frágil e mais exposto, mas, ao mesmo tempo, dá ocasião e oportunidade para que ele conquiste mais força e potência de afetar. É exatamente isso. De modo a gerar as condições nessa abertura e nesse alimento para que possa inventar nos próprios acontecimentos inéditos. Bom, Glaucio entrou, Rita Brant, olá Rita, tudo bom? Enfim, arte das doses, alguém comentando. Bom, gente, é isso. Se não tiver nenhum comentário, nenhuma questão, se alguém quiser fazer questão, aproveita, ainda tem um tempinho, tem uns minutos, senão eu vou dar por encerrada essa transmissão. Era isso, eu queria mais me manifestar nesse momento para dizer que há essa oportunidade e que vai até a próxima quinta-feira, à tarde. Depois só vai acontecer uma outra turma no final do ano. Então, para quem quiser fazer isso agora, a oportunidade está aberta até quinta-feira próxima. Vocês têm o link aí junto ao vídeo disponível. Se tiver interesse, né, em investir nisso, são 12 prestações de R$ 48. E a disponibilização de todo esse conteúdo e os encontros ao vivo comigo ao longo de 2 anos. Claro, os encontros serão 3, mas todos os cursos que vão em forma de bônus e os vídeos do método estarão disponíveis por 2 anos. Ok? O Leonardo Viana Chagas diz, aliás, Leandro, diz, Fugante, cada mensagem compartilhada, um fôlego de vida nesse mundo de ressentimentos. Obrigado. Obrigado também, Leandro, você pela participação. É isso aí, a gente precisa agir intervindo na realidade, sem esperar nada dela, porque nós estamos existindo nesse momento, nesse espaço, nesse tempo, e na medida em que respiramos, podemos criar. Por que não, então, respirar, ao invés de simplesmente respirar passando, respirar criando? Eu acho que é esse a nossa invocação aqui, e espero que vocês tenham aproveitado. Alguém aqui entrou há pouco, Edilene diz, me encanto com sua exposição. Obrigado, Edilene. Vocês fiquem sempre muito à vontade. Se precisarem me enviar alguma mensagem ou escrever,
Existe um e-mail da Escola Nômade que a gente sempre acaba respondendo para quem tem interesse em interagir com a gente, que é o equipe@escolanomade.org, mas também o meu e-mail pessoal mesmo, que é fugante@escolanomade.org. Fugante@escolanomade.org. Então, é meu e-mail pessoal. Se vocês desejarem, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso. Se não tiver mais nada, a gente encerra por aqui. Fico muito feliz com a participação de hoje, de vocês, e espero que a gente se reveja aí num próximo encontro. E uma ótima semana a todas. E até breve. Valeu. Beijos e abraços. Até mais.